had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Fala, meu povo! Sim, hoje sou eu que começo falando. Na verdade, Drica é uma pessoa tarefada, como todos sabem, e hoje ela não está aqui presente. Porém, não venho sozinha, porque não faço esse tipo de coisa. E trago comigo alguém que já tem cadeira cativa aqui, né? Já subiu, aposentou a camisa no ginásio NBA das Minas e vai ajudar a gente a bater um papo sobre cap space, salários, trocas e afins. E algumas mudanças também, né, do CBA que foi aprovado. Algumas regras salariais mudam e vão mudar nos próximos anos também, né? Tem contrato novo de TV vindo aí. A gente vai falar disso tudo, vai destrinchar e eu vou continuar fingindo que o Oklahoma perdeu o último jogo. Porque hoje à noite tem outra. Então, assim, o review mais aprofundado das partidas que aconteceram na sexta e no sábado, a gente faz amanhã, porque elas praticamente se repetem. E a gente fala rapidamente também sobre os jogos de ontem. Mas antes de fazer isso tudo, tem que apresentar nosso convidado, André Mori. Mas é Mori ou Mori? Aí posso estar errando também. Mas sempre um prazer ter você aqui com a gente. É Mori mesmo, tá certinho, Agatha. Prazer sempre estar aqui com vocês. Bom, já que não tem a Drica hoje, então hoje é aquele episódio que a gente fala mal do Boston e só fala bem do OKC, né? Tá liberado, mas espero que ela não ouça. Vamos lá. Tava conversando esses dias, você até respondeu um post meu no Twitter, né? E é muito bom porque a gente encontra muitas pautas no Twitter e essa foi uma delas. Vi uma galera fazendo muitos mock trades, né? Situações aí de troca e gente muito chateada com o Oklahoma também devido à última derrota. E aí a galera se apressou em criar muitos questionamentos, né? E muitas suposições sobre o que poderia ter ocorrido com o Oklahoma e blá blá blá. E muita coisa mudou também do ano passado pra cá em termos de regra. Eu vou deixar 2 links, inclusive. Tem um link da FAQ e da CBA, que é basicamente tudo que você precisa saber sobre todas as regras da NBA, né, André? E tem um outro link também que o André mandou com atualizações dessa FAQ, porque ela tá atualizada até o ano passado. Então tem algumas diferenças que a gente vai bater aqui. Mas eu fiz um post no Twitter para também entender um pouco das dúvidas de vocês com relação às regras salariais, e acho que a gente pode começar por essa, né, André? Sim. Bora, então. Deixa eu até abrir aqui aquela pessoa, né, que vai começar sobre o negócio e nem abriu o link. E, aliás, esse link que você comentou da CBA FAQ, né, é o mais completo. Tem uma vez eu ouvi não lembro de quem que estava falando no podcast, eu acho que era até aquele Bob Marks, que é o especialista da ESPN, né? Ele trabalhou no front office do Nets, desde a época da troca com o Celtics, até aquela troca depois, acho que ele saiu logo depois. Ele comentou que existia uma brincadeira entre eles lá no front office. Isso que é bacana de ver, né? Os caras ganham um baita de um salário, trabalham com um negócio muito legal e ainda tem tempo de ficar fazendo brincadeirinha. Eles levantavam alguma hipótese maluca, aí eu falava, agora vamos ver quem consegue a resposta primeiro. Quem acessa a FAQ do Larry Kuhn, quem liga para a NBA, ou para o escritório da NBA para perguntar, ou quem lê a CBA inteira mesmo, que são 700 e poucas páginas, se eu não me engano. Aí eles soltavam e viam quem voltava com a resposta mais rápida. E quem estava com a FAQ, com esse site que está aí no link, é o que voltava com a resposta mais rápida e a resposta correta. E é um site muito organizado, você vai clicando, a pergunta te direciona a explicação já específica, né? É muito bom, assim, quem nunca abriu, teve uma época que eu coloquei pra mim que eu ia ler essa FAQ toda e eu li, ficava lendo lá. É bom pra treinar inglês aí, você que já tá querendo também aproveitar. Mas fizeram uma pergunta inicial, e é uma pergunta muito bacana, foi o @Dre_Vince.
perguntou se existe algum tipo de bônus de desempenho para jogadores e se já tentaram fazer algo relacionado em contratos de jogadores ou dentro das franquias para melhorar o desempenho individual ou coletivo. Rola muito isso, né? Todo final de ano, quando a gente chega nos prêmios individuais, a galera fica falando que não importa, tem gente que fala que importa, mas financeiramente muda o patamar de quem vence, né, André? Desde MVP, Defensive Player of the Year e os All-NBAs, né? Ser do primeiro time, ser do segundo time. Como isso influencia no salário desses jogadores? Isso, tem essa primeira categoria, né, que foi uma tentativa lá atrás da NBA de evitar com que os times perdessem os jovens muito rápido, né? Então, quando começou, o primeiro beneficiado dela foi o Derrick Rose, por isso que eles chamam até hoje de Rose, que nada mais é assim que se o jogador atinge alguns patamares ali no contrato, ele consegue acessar o percentual de máximo antes do que pode. Quando ele está vindo da Rookie Scale, né, que são os 4 primeiros anos do jogador draftado na primeira rodada, estão a partir do 5º ano. E nesse 5º ano, pela regra, o jogador, o máximo dele é 20%. 20% do cap, do salary cap daquele ano, né? Aí tem uns aumentos de 8% ano após ano. Por isso que alguns jogadores têm um contrato acima do máximo, né? Mas esses são jogadores que privilegiaram ficar no time, como é o caso, por exemplo, do Stephen Curry. Ele foi renovando, depois que ele chegou no máximo, ele está colocando máximo em cima de máximo, e 8% de aumento, que é o aumento máximo, né? E o cap não está subindo mais do que 8%. Então, por isso que ele tem um salário tão acima. Por isso que o LeBron, por exemplo, nunca foi um jogador que ganhou o maior salário da NBA, porque ele sempre teve as trocas dele, né? Quando foi para Miami, quando voltou para Cleveland. Nesses casos, todo o max dele ficava restrito a 30%, né? Então, essa DeRozan, o que ela faz? Ela faz com que o 30% porque é um jogador com mais de 10 anos. Esse é o máximo do cap, né? E jogador entre 7 e 9 anos, ele tem um máximo de 25%. E é esse 25% que o jogador, quando atinge esses All-NBA, All Defensive Player of the Year, etc., na 4ª temporada, né, se ele assina o contrato com essa cláusula, o máximo dele pode virar até 25%. É por isso que a gente vê aí, é o caso de um Luka Doncic, de um Jason Tatum, que eles conseguiram pegar esses gatilhos no ano em que eles tinham para assinar essa extensão. Então, esses são os primeiros bônus. Esses são os bônus que mais se falam, assim, né, de impacto, porque são números, se pensar 5% a mais num cap de 170 milhões, é considerável, né? São 8 milhões a mais por ano. Então, faz uma baita de uma diferença. Então, esses são os primeiros bônus. E tem também que agora, Miles Morales, né, que é o nome que coloca o usuário ali, o Drevins, que tem também alguns bônus que a gente vê muito quando quando é anunciado a primeira vez um contrato, por exemplo, assinou por foi o caso, por exemplo, vamos pegar aqui dos últimos que eu lembro, do Devin Vassell, do Spurs. A primeira vez quando o Woj e o Shams anunciam, eles anunciam sempre o maior valor. Depois a gente vai ver, primeiro assusta, e depois a gente vai ver o que tem de fato ali, né? Então, o dele, por exemplo, é uma extensão foi anunciada como 146 milhões por 5 anos. Falou, nossa, absurdo, né? O valor tal, etc. Aí depois foram ver que desses 146, 11 milhões são de bônus. Então, ele tem aí bastante bônus. É quase 3 milhões, 2 milhões e 200, vai variando um pouquinho a cada ano. De bônus, aí eu acho que é unlikely, que eles chamam, que é um bônus que ele acaba não entrando no cap, né? Porque a NBA ela faz uma avaliação de quão factível é esse bônus pro jogador atingir, né? Acho que não saiu ainda, estou vendo a página dele aqui, não tem, só fala que é não provável, é improvável. Mas um exemplo seria, por exemplo, o Lonzo Ball tem que jogar pelo menos 75 jogos
né? Infelizmente, extremamente improvável. Então, ele vai ter esse bônus do contrato dele. Se ele atingir, ele ganha. Se ele não atingir, não ganha e fica... Então, não entra diretamente no cap, mas esse valor deve caber dentro do cap. Então, assim, são as coisas bem estranhas da NBA. Então, assim, eu não posso oferecer 50 milhões, sendo que o máximo dele é 45, por exemplo, e não ter o cap para oferecer esses 50. Né? Até porque também esse bônus é limitado a 15% do salário. Então, assim, tem sim alguns bônus, todo ano aparece uma coisinha ou outra, é muito comum colocar minutagem. Acho que o Julius Randle, se eu não me engano, ele ganhou 1 milhão e pouquinho a mais esse ano também por minutos que ele jogou, o que com o Tibbs também não é muito difícil, né? Você colocar bônus de minutos com o Tibbs é quase sacanagem. E alguns Esse perderam. bate, pelo menos, né? Esse vira. Né? Tá aqui, ó, do Julius Randle. Ele recebeu 1,2 milhões por ser All-Star, mais 1,2 por 65 jogos jogados e playoff. Então, esses deles, eles foram todos considerados prováveis. Né? Então, ele entrou no cap dele, já entra no cap, mas ele recebe. Então, você vê, todo ano vai ter alguns jogadores ali com um incentivozinho a mais para jogar ou para defender. Então, tem sim a pergunta bacana. Não é muito comum, mas porque os jogadores gostam muito da grana garantida deles ali. Mas tem algumas, é uma forma que os times estão achando para pagar um jogador e não cair no cap, né? Então fica uma forma boa de se fazer. E de motivar também, né? Como ele mesmo Também. perguntou, né? Faz com que os jogadores entrem em quadra com vontade de ganhar mais dinheiro e não tem nada que motive mais, né, em ser humano. Bom, próxima pergunta, que também é muito boa. Só fizeram perguntas boas aqui. O Gagel FPS, ele falou que as principais dúvidas dele são sobre como o cap aumenta ou diminui, né? E se existe essa diferença no ano, né? A gente sabe que algumas coisas influenciam o cap, acho que cabe até você explicar pra galera um pouco disso. E já falar dessa parte dos contratos de TV, né? Os contratos de TV representam boa parte do cap, do dinheiro da liga, do dinheiro dos próprios jogadores, e a gente tá aí no limite para descobrir quem vai conseguir todos esses direitos, porque é uma renovação das grandes, pode ser até que a ESPN não tenha esses direitos, né? A gente viu que o Prime está atrás de conseguir, e por um valor gigantesco, né? A NBA quer dobrar o tamanho do contrato para quem vencer essa briga. E como isso influencia, André, dentro da vida dos jogadores e do cap space da NBA? Influencia totalmente, diretamente, né? Assim, tem essa briga, a NBC tá querendo voltar para a NBA também, até parece que eles fizeram uma oferta a maior até agora, se não me engano, 2,8 bilhões por ano, por temporada. E se a NBA aceitar, acho que até corre o risco de acabar aquele programa o Inside da NBA na TNT, porque eles estão para comprar a cota da TNT lá nos Estados Unidos, né? Então o programa com o Shaq, o Kenny Smith e o Charles Barkley corre risco de acabar se a TNT não botar mais grana e levar esse pacote, né? E erra diretamente por quê? Porque na NBA tem uma coisa que eles chamam BRI, né? Se vocês olharem lá, se quiserem ler com bem detalhe lá o que tem no FAQ da CBA, que basicamente receita, como é que é? Basketball related, receita relacionada a basquete, né? Então, toda a receita que a NBA gera, que os times geram, diretamente relacionada ao jogo de basquete, esse dinheiro ele vira essa BRI, é o fundo, e desse fundo, 51% dela é dos jogadores, 49% é dos times. Então, 49% vai para o bolso dos times, 51% vai para o bolso dos jogadores, e é a partir daí que é calculado o cap. Né? A partir desse valor. Só para te interromper rapidamente, a pergunta BRI tá na número 11, tá? Da FAQ, se você tá com a FAQ aí. Melhor ainda, eu não tava com ela aberta aqui, fácil. Já aproveite.
Então lá tem toda. Vai ter toda a quebra assim, de como ela é feita, como ela é calculada, né? Então, o quanto dela vai pros jogadores, né? E calculado por cap. Então tem um valor dela que vai direto para os jogadores, em forma de grana mesmo, dividido igualmente. E a outra parte é aí que vira o salary cap, né? Que é o máximo. E aí, então, o que mais impacta, obviamente, é os direitos de TV, que está nessa briga para essa troca, mas entra também até o valorzinho do cachorro-quente lá no estádio, se não me engano, entra. Né? Então, tudo que for global a nível da NBA entra para esse valor, essa receita. O que não entra, por exemplo, é um contrato de TV exclusivo regional, como, por exemplo, o Lakers tem lá com a Spectrum. Né? É um valor de, se não me engano, 25 milhões por temporada, que esse só o Lakers recebe, porque é só para transmitir os jogos do Lakers, né? Então o resto todo entra nesse bolo todo, faz o cálculo, a partir desse cálculo vira o salary cap, que é quanto cada um pode utilizar, né? A última vez que teve teve um aumento tão grande, foi negociado o contrato da TV, foi 2015, né? 2015 para 2016, que é aí que teve o aumento todo em 2016, que permitiu, por exemplo, o Kevin Durant no Golden State Warriors, né? Sem aquilo teria sido muito difícil, para não dizer quase impossível, mas a NBA aprendeu a lição, que também foi algo que Uma foi muito... recordação também, assim. Principalmente para você, né? Mas é algo que a NBA que foi muito discutido na época, porque eles falavam, olha, ao invés de dar um aumento tão grande, a NBA propôs, né, para os jogadores, deixa eu diluir esse aumento ano após ano. Em vez de aumentar, eu não lembro qual foi o aumento de cabeça, agora não lembro, mas foi coisa de 20 e poucos milhões, eu acho. Deixa eu tentar pegar aqui rapidinho. E os jogadores imaginaram que aquele salto viraria um novo padrão, o que acabou não virando. Né? Eles achavam que o padrão passaria a ser aqueles contratos, aquele contrato do Mozgov, do Odeng, Joaquim Noah, etc., e no fundo só quem se beneficiou foi aquela safra de jogadores, né, de free agents. Então, dessa vez a NBA aprendeu a lição, eles vão fazer um aumento gradual ao longo de anos, de forma com que todos os jogadores possam ganhar um pouquinho desse bônus. Né? O aumento foi de 70 milhões no cap de 2015 para 2016, para 94 milhões de 2016 para 2017. Tá, assim, um aumento muito grande. Quase todos os times tinham espaço no salary cap. Foi uma farra. De comparação, André, qual foi a mudança do ano passado para esse? Da temporada passada para esse? Da passada para essa, que foi bem grande, porque aqui também a gente veio de 3 anos, né? Com receita represada pelo Covid, né? Então, 2019 e 2020 ficou em 109 milhões, 2020 e 2021 também. Ano passado teve um aumento de 112 milhões, 112,4. 22 e 23 é a primeira temporada sem os efeitos, né, do Covid, 123,6, e 23 e 24 foi para 136 milhões. Né, com essa nova CBA assinada, então aumentou 13 milhões, quase 10%, um pouco mais de 10%, né, teve esse aumento, que vai ser, se não me engano, é o que ficou pelos próximos anos, um limite de 10% por ano. E ainda é metade do que foi aumentado em 2016, né? Exatamente. Boa, próxima pergunta, vamos lá. Depois das novas regras, quem perguntou foi o Breno Luiz BP. Depois das novas regras, eu fiquei meio perdido sobre a questão de juntar jogador para bater salário. Especificamente falando da Second Apron, e ele acabou de mencionar o Suns, né? Dar o exemplo do Suns. Isso mudou, inclusive, para quem tá com a faca aberta, já estamos falando do segundo link, né? Que tem algumas alterações com relação a essas regras aí. E aí, explica pra gente, André, o que significa a Second Apron e como isso influencia, né? Nas trocas de jogador e nessa bater salário, né? Porque ele veio uma questão de encaixar, né? Isso.
Essa second April, pra mim, é mais uma das tentativas da NBA de tentar corrigir um problema, mas com o remédio errado, né? Não é simplesmente colocar uma linha a mais que vai fazer um time de baixo gastar. Então, se eles estão fazendo com que times, o maior objetivo era evitar com que times como o Golden State Warriors, Los Angeles Clippers e o Phoenix Suns, né, com esse novo dono, com que eles evitassem eles gastarem tanto quanto estavam gastando, por alegar que isso não manteria um balanço, né, entre os times, o que é extremamente curioso quando a gente vê dois times dos menores mercados na segunda rodada, né, no Indiana Pacers e o OKC, com boas chances, com elencos jovens. Então, criou essa segunda linha de April, né, que antes tinha a primeira, que a partir dessa tinha uma série de restrições. Você não pode receber jogador em sign and trade, né? Não pode usar a mid-level, não pode assinar o jogador com a biennial exception, né? São algumas das exceções para times acima do cap. E com essa segunda, então você corta ainda mais algumas coisas. O time que está nessa segunda, como por exemplo o Suns, eles não podem assinar pela mid-level um jogador. Então, por exemplo, o Suns não poderia assinar como o Nuggets assinou o Bruce Brown no ano passado, que eles estavam bem acima do cap, eles puderam assinar. Foi um jogador que é sempre aquele jogador pontual, mas que traz deixa um pouquinho de grana na mesa para assinar com um contender, né? Então, com o Suns ele não pode. E tem essa questão de não poder mais também juntar jogador para bater salário. Então, quando tinha as regras assim, times acima do cap, fora da April, eles podem receber até 25% a mais de salário. Então, assim, se eu estou mandando 10 milhões de salário, eu posso receber até 12 milhões e 500, mais $100 mil. Se não me engano, essa é a regra que tinha para eles fecharem uma troca. Então, o Suns, vamos dizer, a regra anterior, o Suns tinha lá um jogador ganhando 10 milhões, ele poderia trocar por um de 12 milhões e meio, ou se ele, né, então ele poderia fazer isso, e já com essa negócio second April, ele já não pode mais. Já é 1 para 1, ou 0,80 para 1. O time na second April ele não pode mais receber jogador, valorar mais do que está mandando, e também não pode mais juntar jogador. Então, assim, o Suns não poderia, por exemplo, pegar um jogador de 10 milhões e outro de 5 e trocar por um de 15, né? Que é algo também muito comum que os times iam fazendo. Pegava jovens, o Celtics fez isso muito, muito bem, né? Quando trocou pelo Malcolm Brogdon com o Pacers. Eles mandaram o Nesmith, que esse ano está muito bem lá no Pacers, mas mandaram mais 4, o Daniel Theis, e mais meia dúzia de jogadores com contrato mínimo, né? Isso já é algo que não pode mais ser feito com essa nova regra, nova penalidade que colocou em cima dos times que gastam muito, né? Acho que essa é a principal diferença aí. Basicamente, antes ligaram uma furadeira aqui, vocês vão ter que me desculpar, mas espero que a inteligência artificial faça o seu trabalho. Basicamente, antes você poderia juntar um monte de cabeça de bagre ali, que desse aí uns 10 milhões, né? E trocar por um jogador. Hoje a NBA quer que as forças estejam iguais, né? Se você vai trocar um bom jogador, que venha por outro bom jogador, ou que pelo menos tenha um contrato parecido, né? Exatamente. Boa. Última pergunta aqui da leva do pessoal, e depois a gente passa por coisas mais gerais. É saber sobre salário de jogadores e principalmente rookies, né? A Sardinha LR perguntou: uma dúvida que eu tenho é se o salário dos jogadores não draftados é padronizado. E aí eu acho que a gente já pode entrar também no salário dos jogadores draftados, né? Faz diferença eu ser a pick 1 ou eu ser a pick 10? Entender um pouquinho do que coloca dentro do salário desses rookies mais dinheiro. Faz sim. A NBA vem
Os jogadores draftados na primeira rodada. Então, eu vou começar por eles. Deve ser o oposto da pergunta do Sardinha, mas vamos na ordem de draft, né? De 1 a 30, valor pré-determinado. Tem uma tabela já divulgada até o Real GM. Tem uma tabela bem bacana já com todos os valores. E a única coisa que os jogadores podem negociar é se eles vão receber 80, acho que é 80, 100 e 120, se eu não me engano, por cento desse valor tabelado. Então, assim, esse é o valor, e já tem os aumentos ano após ano. Inclusive, tem o aumento no quarto ano, que foi um ajuste que a NBA fez aí há pouco tempo, porque antes se tinha... Agora os jogadores estão estourando muito mais cedo, né? Então, a gente começou a ver ali jogadores já sendo All-NBA, All-Star, tá disputando, recebendo voto de MVP já no terceiro, quarto ano, e o cara ganhando 5 milhões, 7 milhões, né? Então, assim, a NBA já fez esse ajuste. No quarto ano tem um salto bem grande de terceiro para quarto ano, que é um ajuste que ajuda muito, e ajuda também principalmente a metade final da primeira rodada, que um tempo atrás acabou ficando muita gente, muito jogador buscava ser draftado na primeira rodada porque você tinha garantia de 4 anos de contrato, apesar de ser 2 anos só garantidos e 2 team options, né, para o terceiro e para o quarto ano. Mas antigamente era muito difícil o time declinar essas duas opções. Hoje em dia acontece mais. A gente tem aí muito jogador cru chegando, né, na NBA, sendo draftado muito no potencial e não realizando, mas eles buscavam muito esses 4 anos de contrato fixo, garantidos. Então, o que acontece é que você acaba ficando preso. Aí, a partir do quarto ano você ia para uma free agency restrita, né? Então um time poderia cobrir a oferta recebida. Então, o que passou a acontecer? Muitos jogadores ali, quando chegavam ali para ser draftado do 20º a 30º, a gente começava a esconder o histórico médico deles, algo que também a NBA nessa nova CBA proibiu, mas, né, então se o time já ficava mais em dúvida quanto a draftar o jogador ou não, por não ter esse acesso, né, saber qual que é a real condição de saúde dele. Por quê? Porque se ele caía para a segunda rodada você não tem você não tem muita margem para trabalhar. Ou você assina pelo mínimo, né? Ou você precisa ter espaço no cap ou usar uma das exceções para assinar. Nessa nova CBA desse ano também tem uma exceção para assinar jogador de segunda rodada, então ele fica um pouquinho mais restrito, um pouquinho mais fechado ali, né? Tem essa opção agora, os jogadores de segunda rodada, mas não era também tão incomum você ver alguns jogadores ou demoravam um pouquinho mais para jogar, como é o caso do jogador que vinha da Europa, né? Como foi, por exemplo, o caso do Micic, quando assinou com o OKC, ele veio num salário bem maior, no caso dos 7 milhões por ano. Isso é salário de jogador de final de loteria, né? Então, mas como ele já tinha aí seus quase 30 anos também, já pôde negociar um pouco melhor. Ou um time que tenha um cap e assina, e aí pode assinar com o jogador por 1 ou 2 anos a mais, né? Ao invés de usar 2 anos só de contrato, como o Lakers, por exemplo, gosta de fazer muito com os jogadores de segunda rodada e perde mais cedo, como foi o Caruso, como foi o Reeves, não perdeu, mas teve que pagar 1 ano antes do que deveria. O Max Christie esse ano também vai ter que ser pago, poderia estar jogando pelo mínimo novamente essa temporada. Então, o time que tem cap pode assinar até 4 por 4 anos com o jogador. Não tem valor. E essa mesma regra de segunda rodada, com exceção dessa nova exception de jogador draftado na segunda rodada, obviamente, se aplica para jogador não draftado. Então, jogador não draftado, eles têm não tem um valor fixo, como não é padrão, assim, não é padrão obrigatório, mas é quase sempre parte do mínimo, né? Então, assim, você tem um valor mínimo, aí o que você acaba tendo é uma negociação você usa um pouquinho né? Eu te garanto $200 mil a mais no segundo ano,
ou te garanto um terceiro ano, né? Aí é o poder de barganha que cada time tem para poder pagar o jogador. Mas padrão não tem, acaba sendo acaba, não tem, mas acaba tendo, se a gente puder dizer assim, porque os jogadores acabam quase sempre recebendo o mínimo. Eles também já estão vindo numa situação que eles não têm tanta leverage assim, né, para poder usar. Eles estão qualquer vaga que tiver, eles acabam se agarrando aí para tentar provar seu valor. Para finalizar, André, até porque o dever nos chama, né? Vamos falar de Oklahoma? Já que a Drica não tá aqui, tô eu mesma, o seu time já foi eliminado, só sobrou o meu. E eu acho que o Oklahoma é um bom exemplo de dúvidas, né? É um time que tem muita pique, é um time que tem muito cap, é um time que tem muito talento, muito potencial, e um time que, nesse exato momento, por ser muito jovem, tá com uma vantagem imensa, né? De não estourar esse cap, ainda não renovou com a maioria dos seus jovens jogadores, então tem gente lá ganhando 2 milhões, 3 milhões e jogando 20 minutos, né? Então, quais são os próximos passos pro OKC em termos de salário e de picks com relação a isso? E assim, o que o Oklahoma tem que fazer para manter as suas principais estrelas no time? E o que ele vai ter que fazer também para trazer alguém, né? Caso seja uma grande estrela, porque só picks não são suficientes mais. E muita gente acaba colocando o Josh Giddey como o jogador mais certo a ser trocado. Do ponto de vista técnico, o que isso significa para o Oklahoma, tudo isso? Eu acho que o resultado dessa temporada acho que deixou um pouco uma parte da torcida empolvorosa, assim. E eu acho que o time estourou um ano antes do que deveria, né? Acho que a temporada passada era o teto bacana de play-in, né? Esse ano eu achava que o time estaria na parte de baixo dos playoffs, mas ficaria ali entre quinto e sétimo, né? Que seria o curso natural. Sair como primeiro é algo que, assim, acho que nem o próprio Sam Presti esperava isso. Nem eu. Né? Ninguém, né? Nem eu mais... Mas, assim, acho que é muito... Um pouco também assim, da questão da NBA está muito mais nivelada, né? A gente vê principalmente o Oeste. E uma coisa que acabou beneficiando demais o OKC é o que ajuda muito numa temporada regular, né? Que é elenco, que o OKC tem 12, 13 jogadores para jogar, então consegue sempre aguentar uma lesão, né? De um jogador, e continuidade, né? Acho que são todos os jogadores que estão há muito tempo no time. Esse ano que teve de maior adição, né, foi o Chet Holmgren, que ele não jogou, mas ele passou o ano passado inteiro no time, se recuperando, é bem verdade, então não treinava, mas estava nas sessões de filme, estava no vestiário, então ele sabia tudo o que estava acontecendo. O Cason Wallace veio numa posição muito fechada, né, o papel dele muito bem definido e desenhado. Então tudo isso ajudou demais a time ter um baita de um resultado na temporada regular. Eu achava que tentariam, na deadline, né, tentariam achar algum pivô maior, um pouco mais de tamanho ali no interior do garrafão, mas entendi, porque também assim, o que ia adiantar pagar duas picks de primeira pro Kelly Olynyk, por exemplo, e, sei lá, mais duas por um Caruso da vida, ou um wing qualquer que seja, que tenha sido trocado, que nem lembro agora se trocou algum wing 3&D, assim, né? Mudaria tanto assim o patamar? Eu acho que vale muito mais a pena fazer como o Presti fez, deixar a molecada aí, ver, sentir, e ver, realmente precisa ver o que tem no Josh Giddey, né? Ele não assinou a extensão, então ele vai poder talvez assinar nesse ano, né, se eu não me engano. Então esperar para ver. Eu acho que assim, para mim tá claro que ele é o elo fraco, assim, né, se pensar numa série de playoffs onde os times atacam. Não acho que o Presti tenha endereçado com o Gordon Hayward, até porque o Gordon Hayward tá uma outra linha de tempo, né, do time todo do
do OKC, o Dieng não mostrou ainda porque o porquê de ser draftado, né? Então eu acho que é uma temporada de, se for eliminado agora pelo Mavs na segunda rodada, entender o porquê, o que aconteceu, e a vantagem que tem é que, assim, hoje você não vai ter nenhum jogador extremamente importante para renovar, né? Para renovar você vai ter Gordon Hayward, Biyombo e Muscala. São 3 jogadores todos acima de 30 e poucos anos que você consegue trazer depois pelo mínimo, né? Principalmente o Biyombo e o Muscala. São os únicos jogadores assim que o OKC vai ter de free agents, vai ter escolhas de draft, principalmente a 11ª, né? Não lembro, não enviou até a 12ª. 3 anos seguidos com a 12ª, né? Deu sorte na primeira, né? Talvez agora venha o irmão, né? Veio J-Dub, Kayson Wallace e veremos agora. Se vem o irmão do Jalen Williams, né? Que é o de Colorado. Então eu acho que não tem porquê, não tinha por que acelerar dessa forma mesmo. Eu acho que tem muito o que fazer, né? O OKC, acho que dá para ser tranquilo, dá para tentar fazer uma oferta obscena por um Lauri Marketing da vida, por exemplo, que se encaixaria muito bem, né? Eu acho que o que dá para entender do que o Prest vê como basquete, eu acho que ele vai querer ter essa coisa dos jogadores, os 5 jogadores serem capazes de passar, de fazer a leitura, né? De arremessar, de ter um arremesso. Pode não ser um absurdo 40% em 8 bolas de 3, mas que não seja também Josh Giddey, né? Não pode nem ser um Isaiah Joe, mas também não pode ser um Josh Giddey. Então acho que ele vai buscar jogador que se encaixe nesse estilo de jogo dele, que eu acho que é possível ser vencedor, acho que só falta realmente achar essa peça e ver qual vai ser o próximo jogador aí para que ele use. Porque e as escolhas, acho que ele vai acabar rolando, né? Troca um jogador, às vezes, se o Dieng não era uma aposta, não vingou, tudo bem, passa a bola para frente e vai, como ele já fez com alguns, né? Aí teve o Darius Bazley, que também apostou e não foi. Tô esquecendo os outros. Tremaine saiu agora. O Poku, né? O Tremaine até acho que acho que ele tava jogando, só que você vê, um time que tem o Isaiah Joe, o Aaron Wiggins, o Kayson Wallace, Lu Dort, Shane na frente dele e o Jalen Williams, né? Não tem como jogar. Tanto que é bacana demais ver Eu gostei, assim, eu acho que a gente não adicionou sem precisar, mas eu acho que a gente teria se aproveitado muito da experiência do Mitic em playoffs e em jogos importantes, né? Ele era um que eu tava acho que foi o jogo 3, né, que foi bem ruim, assim, deu pra ver que se tava time de jovem, um time de jovem quando tá de cara Sim, com nervoso, né? Eu acho que ele seria aquele cara que o Gordon acho que não tem mais perna pra fazer, né? E o Mitic, acho que ali ele poderia ter entrado, acalmado, jogar, distribuído a bola, mas eu acho que valia a pena ali a tentativa que eles tiveram. Muito obrigada, André, pelas respostas. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar demais e pedir mais vezes. É legal também a gente depois vir fazer isso com os times de forma individual, né? Vamos entender aí o que cada um pode fazer, mas a gente deixa isso pro off-season, porque vai ter muito tempo. Temos tempo. André, mais uma vez, obrigada. Imagina. E amanhã a gente está de volta, Drix estará de volta, falaremos, não vou conseguir fugir, falaremos de Oklahoma e de Boston Celtics. Até amanhã, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.